Sara, você sabia que existe um artigo científico que literalmente salvou a inteligência artificial de uma crise de identidade? Alex, isso é uma afirmação bem ousada. Que crise seria essa? Olha, em 2019, a comunidade científica estava em pânico. Todo mundo estava lançando modelos de linguagem cada vez mais complexos, alegando performances revolucionárias, mas ninguém sabia se essas melhorias eram reais ou apenas truques de marketing científico. Então surge este trabalho que mudou tudo. E como você sabe que isso realmente mudou tudo? Sara, este artigo tem mais de 15 mil citações. 15 mil. Para você ter uma ideia, isso é mais citações do que muitos pesquisadores conseguem em uma carreira inteira. E olha que foi publicado há apenas 5 anos. Isso é um marco histórico absoluto. Caramba! Mas me conta uma coisa, Alex. Como era o mundo da inteligência artificial antes dessa revolução? Porque imagino que não surgiu do nada. Perfeita pergunta, Sara. Vamos voltar para 2018, 2019. Naquela época, tínhamos acabado de descobrir uma arquitetura revolucionária chamada transformador, que deu origem ao famoso modelo BERT. Era como se tivéssemos descoberto o fogo da compreensão de linguagem natural. E qual era o problema então? Se já tínhamos essa tecnologia incrível? O problema, Sara, era que ninguém sabia como usar esse fogo direito. Imagine que você descobriu como fazer fogo, mas não sabe se deve usar gravetos secos ou molhados, se deve soprar forte ou fraco. Era exatamente isso que estava acontecendo com o treinamento desses modelos. Cada laboratório treinava de um jeito diferente, com dados diferentes, por tempos diferentes. Ah, então era como uma receita de bolo onde cada chefe mudava os ingredientes e o tempo de forno, e no final ninguém sabia qual receita realmente funcionava melhor. Exato. E pior ainda, Sara. Como treinar esses modelos custava milhões de dólares em computação, ninguém queria refazer os experimentos para comparar direito. Era mais fácil lançar um modelo novo e dizer que era melhor que o anterior. Então chegamos no ponto crucial. O que exatamente fizeram os pesquisadores que mudou tudo? Sara, eles fizeram algo que parece óbvio hoje, mas na época foi revolucionário. Pegaram o modelo BERT original e dissecaram cada decisão de treinamento como um cientista forense analisando uma cena de crime. Eles questionaram tudo, o tamanho dos dados, o tempo de treinamento, até mesmo detalhes que pareciam irrelevantes. Me dá um exemplo concreto, Alex. O que descobriram? Descobriram que o BERT original estava sendo drasticamente subtreinado. Era como se você estivesse cozinhando um bolo por apenas metade do tempo necessário e depois reclamando que não ficou bom. Eles aumentaram o tempo de treinamento, usaram mais dados, ajustaram os hiperparâmetros e o resultado foi espetacular. Mas como exatamente funciona esse processo de treinamento? Para quem não é da área, como eu posso entender? Vou usar uma analogia, Sara. Imagine que você está ensinando uma criança a ler. O modelo de linguagem é como essa criança e o processo de treinamento é como mostrar milhões e milhões de textos para ela, palavra por palavra, frase por frase. Mas aqui está o truque. Em vez de mostrar as palavras em ordem, você esconde algumas palavras aleatoriamente e pede para a criança adivinhar o que está faltando. Como um jogo de completar lacunas gigante? Exatamente. E cada vez que a criança erra, você a corrige. Depois de ver bilhões de exemplos assim, ela começa a entender não apenas palavras individuais, mas o contexto, a gramática, até mesmo nuances sutis da linguagem. É assim que esses modelos aprendem a entender texto. Mas Alex, me explica melhor essa parte técnica. Como o modelo realmente processa essas informações internamente? Sara, aqui entra a mágica dos transformadores. Dentro do modelo, cada palavra é convertida em números, e então acontece algo fascinante chamado mecanismo de atenção. É como se cada palavra pudesse conversar com todas as outras palavras da frase simultaneamente. Conversar como? Imagine que você está em uma festa e quer entender uma conversa. Você não ouve apenas a pessoa na sua frente, mas também presta atenção em fragmentos de outras conversas ao redor que podem dar contexto. O mecanismo de atenção faz exatamente isso. Cada palavra presta atenção em outras palavras que são relevantes para entender o significado completo. E o que os pesquisadores descobriram especificamente sobre como otimizar esse processo? Eles descobriram que detalhes aparentemente pequenos faziam uma diferença enorme. Por exemplo, o tamanho dos lotes de dados que você alimenta o modelo por vez, a taxa de aprendizado, que é basicamente quão rápido o modelo ajusta seu conhecimento, e principalmente a quantidade total de dados e tempo de treinamento. E qual foi o resultado prático de todas essas otimizações? Sara, foi absolutamente impressionante. O modelo otimizado não apenas igualou, mas superou todos os modelos que haviam sido publicados depois do beta original. Era como descobrir que você não precisava inventar um carro novo, apenas precisava aprender a dirigir o que já tinha de forma correta. Isso deve ter causado um impacto gigantesco na comunidade científica, não? Causou uma revolução, Sara.
De repente, todo mundo percebeu que talvez não precisássemos de arquiteturas cada vez mais complexas. Ou talvez precisássemos apenas treinar melhor os modelos que já tínhamos. Foi um momento de humildade coletiva para a área. E como isso se conecta com o que vemos hoje? Com o ChatGPT, o Claude, todos esses assistentes de IA que usamos? Sara, este trabalho estabeleceu os fundamentos metodológicos para tudo que veio depois. Quando a OpenAI desenvolveu o GPT-3, GPT-3, GPT-4, quando o Google criou o Bard, quando surgiram todos esses modelos conversacionais, eles aplicaram exatamente os princípios descobertos nessa pesquisa: treinamento rigoroso, dados abundantes, otimização cuidadosa. Então é como se este artigo tivesse criado o manual de instruções para a IA moderna. Perfeita analogia. Foi exatamente isso. E mais, estabeleceu um padrão de rigor científico. Antes, era comum lançar um modelo e afirmar que era melhor sem provas sólidas. Depois deste trabalho, a comunidade começou a exigir comparações mais justas e metodologias mais transparentes. Alex, qual você acha que é o legado mais importante deste trabalho para o futuro da inteligência artificial? Sara, eu diria que o legado mais importante foi mostrar que a ciência de dados é, acima de tudo, ciência. Não basta ter uma ideia brilhante ou uma arquitetura elegante. Você precisa testar rigorosamente, controlar variáveis e ser honesto sobre o que realmente funciona e por quê. E isso mudou como desenvolvemos IA hoje? Completamente. Hoje, quando uma empresa como a OpenAI ou Google lança um novo modelo, eles publicam relatórios técnicos detalhados explicando exatamente como treinaram, quais dados usaram, quanto custou. Essa transparência metodológica começou em grande parte com trabalhos como este. Para fechar, Alex, qual é a lição mais importante que podemos tirar desta história toda? A lição, Sara, é que às vezes as maiores revoluções não vêm de inventar algo completamente novo, mas de entender profundamente e aperfeiçoar o que já temos. Este trabalho nos lembrou que na ciência, como na vida, os detalhes importam e que questionar o status quo pode levar a descobertas extraordinárias. E hoje, quando usamos o ChatGPT para escrever um e-mail ou o Google Tradutor para entender um texto em outro idioma, estamos, de certa forma, usando os frutos desta pesquisa meticulosa de 2019. Exatamente, Sara. É incrível pensar que um trabalho focado em rigor metodológico e otimização cuidadosa ajudou a pavimentar o caminho para a IA conversacional que transformou como interagimos com a tecnologia hoje. A ciência, quando feita direito, realmente muda o mundo.